de hoje do nosso Motivação é esse aqui, ó. Alguém saiu da sua vida, pois alegre. Eu estava até fazendo um vídeo agora no meu Instagram do Objetivo, e eu estava falando de um pastor, de uma pessoa que eu vi lá na web, que estava dizendo justamente que o filho dele, 4 anos de idade, chegou para ele e perguntou: pai, eu estou preocupado como é que vai ser daqui a algum tempo. Quem é que vai cuidar de mim quando eu for grande? Aí o pai dele disse: meu filho, não se preocupe não fica preocupado não, porque quando você for grande você vai ter outra mentalidade. Mas quem é que vai cuidar de mim? Qual é a babá que vai cuidar de mim? Você e a mãe vão cuidar de mim? Meu filho, calma. Quando você chegar lá nessa outra época, você vai viver um tempo novo e não vai precisar mais se preocupar. Você vai ter uma outra estrutura comportamental, onde essa estrutura comportamental que você tem hoje já não é mais interessante, porque você vai ver que a sua mente vai mudar. E essa criança, muitas vezes, ela pode ser comparada a cada um de nós. Muitas vezes a gente está com a mentalidade do presente, de olho no futuro. A gente fica espantado. Rapaz, como é que vai ser daqui a 2 anos? Que tipo de pessoas eu vou estar? Será que eu ainda vou estar? Não, meu amigo. Você tem que entender que você vai estar num outro patamar daqui a 2 anos. Convivendo com pessoas muito mais interessantes do que as pessoas que você convive agora. Não que essas pessoas têm que ser menosprezadas, tá? Entenda. As pessoas que você de repente convive agora, elas foram interessantes, estão sendo interessantes para você nesse determinado período de tempo. Mas daqui a 3 anos, elas não serão mais tão interessantes para você. Porque Deus vai te preparar para uma outra missão, uma outra estrutura de vida. E nessa outra estrutura de vida, você precisa estar acompanhado por outros tipos de pessoa. Então, às vezes, a gente fica se compadecendo da situação que nós nos encontramos, preocupado com o que a gente vai viver no futuro. Está na hora de você entender que a mentalidade que você vai ter daqui a 5 anos não é essa mentalidade de hoje. As amizades que você vai ter daqui a 5 anos não de repente serão as mesmas amizades que você tem hoje. A época que você vai viver no futuro é diferente dessa época de hoje. Não reclame quando pessoas que você confiava, quando pessoas que você acreditava saíram da sua vida. Eu particularmente tenho pessoas que eram de dentro da minha casa, que viram todos os meus passos, que eu muitas vezes inocentemente mostrava todos os meus compromissos, todos os meus planejamentos para o futuro, e de repente aquelas pessoas me serviram e foram importantes tanto para mim, eu fui importante para elas, quanto elas foram importantes para mim, em um determinado período de tempo, mas na nova fase que eu pulei, elas já não são mais necessárias. As pessoas que saíram da sua vida não era para ser sua não, meu filho. Não eram para estar andando com você não. Essas pessoas não eram importantes para uma nova conjuntura que Deus tem para você, que a vida tem para você. Não reclame de quem saiu da sua vida. Eu posso dar N exemplos aqui de situações de pessoas que reclamaram de pessoas que estavam com elas e que de repente se decepcionaram dias depois. Às vezes, as amizades que nós nos encontramos estão nos levando para o afogamento da vida, viu? Seja num afogamento de espiritualidade, de sentimento, de perseguição por um dia muito melhor e mais justo, perseguição de intimidade mental. Tem gente que está afogando os teus sonhos, tem gente que está destruindo os teus sonhos simplesmente porque você tem insistido em manter certas amizades. Então, o primeiro grande passo, livre-se das pessoas que estão contigo agora pelo que você tem. Procure as pessoas que estejam contigo pelo que você significa para elas, pelo que você é. Você tem que estar ao lado das pessoas que te invocam para o futuro, que dizem que você vai conseguir, mas que também olham para você e dizem que você está fazendo errado. Essas amizades com quem você tem se relacionado têm dito muito sobre você. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Você é a média das 5 pessoas com quem você está perto. Isso vai fazendo e fechando um reflexo daquilo que você é. Sabe, as coisas que não acontecem em uma determinada época para a sua vida, é porque não era para ser sua, meu filho. Não era para ser sua, minha filha. Se aquele planejamento daquele concurso que você fez, pagou a viagem para viajar lá, gastou o que não tinha, fez a viagem, fez a prova, pagou hotel, ficou no hotel, teve que, fazer aquele esforço e não deu certo, é porque não era para ser seu. Existirá um tempo que algo será para ser seu e vai ser entregue no tempo certo nas tuas mãos. Não reclame não. Professor, como é que eu me alegro quando alguém saiu da minha vida? Você tem que entender o seguinte, você tem que comparar a sua vida. Por isso eu entro aqui na fase da comparação. Já percebeu que existem pessoas que sugam a energia quando elas chegam perto? Você está de repente no ambiente e a pessoa chega perto de você e ela suga, ela detona as energias do local. Existem pessoas que quando chegam, elas trazem boas energias, bons fluidos, são pontos de luz e começam a iluminar o local que se encontra. Mas existem pessoas que quando chegam, elas reclamam, elas falam mal do outro, elas só começam a disseminar aquilo que realmente não serve de agregação para a vida das outras pessoas. Então comece a entender que há um juízo de comparação. Você precisa comparar como era que é a sua vida com essas amizades e como é que está sendo a sua vida sem essas amizades. E já que tu comparou como é a tua vida sem ou com essas amizades que você tinha, não liga não se falarem mal de você. Não liga não.
As pessoas elas vão falar mal. Grandes vencedores, grandes pessoas que chegaram lá, tiveram com certeza uma instabilidade durante o seu caminhado da vida. Por exemplo, eu tenho lido muito sobre a história do Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp. Ele vendeu a WhatsApp para abrir a educação em um certo tempo. Abriu a educação, estava quebrando a WhatsApp. Quando ele vendeu, ficou todo mundo falando mal. Se vendeu é porque também é um mau administrador. Se vendeu é porque não tem compromisso com a empresa. Se vendeu a WhatsApp é porque não tem controle com finanças. Ninguém sabe do íntimo do que o Flávio Augusto atravessava. Sabe o que ele fez? Ele juntou dinheiro e comprou de novo a WhatsApp e transformou na maior empresa de educação de língua estrangeira do Brasil. Uma das maiores empresas do mundo, do grupo do Flávio Augusto. Então o que a gente aprende com isso? Ele passou por uma instabilidade emocional durante muito período da vida dele. E as pessoas falaram mal dele. De um jeito ou de outro, você produzindo ou não, você construindo ou não, você fazendo ou não, as pessoas vão falar mal de você, então faça. Já que 90% das pessoas, eu já disse, pouco se importa com o que você está fazendo ou com o que você está deixando de fazer. A grande maioria das pessoas não tá nem aí pra você não, cara. Se tu dormiu bem, se tu tá com uma doença, se tu tá com uma conta bancária zerada, se tu tá devendo cheque especial, se tem cheque devolvido no teu nome, isso não tá nem pra ti não. A grande maioria das pessoas, elas só observam o momento da tua queda. Esperando, vamos ver se cai agora. Rapaz, é atrevido, caiu ainda não? Agora cai. E agora? Elas ficam esperando o momento pra poder se utilizar em rodas de conversa. Quer ver, vacila? Você que é casado, por exemplo, começa a trair tua esposa, vê se aqueles amigos não começam a falar mal de você, ao invés de chegar pra você e te orientar, cara, você tá fazendo errado, faça mais isso não, sua família vem em primeiro lugar, pensa bem o que você fez. Poucos aparecerão pra te orientar, mas pra pedrejar, pra jogar pedra em você, pra te criticar, filho, aí vai ter muita gente. Então, pelo amor de Deus, se tu largou amizades e fez comparação e começaram a falar mal de você, toca o foda-se pra quem te odeia, meu filho. O projeto de mudança de vida é teu. Tu é que é protagonista do teu caminho. Tu que é capitão da tua alma e não as outras pessoas. Até quando você vai ficar ligando pro que as outras pessoas acham?